Vem em mim, Google Meet. Aê, gravando, Chuchu! Nossa terceira revisão é continuação, portanto, de biotecnologia, você bem sabe aí, mas vai que vocês estão perdidos ainda. Tema 8 do Enem, nessa apostila aí, Chuchu, e tema ao mesmo tempo 12 dos vestibulares, mais para o final dessa mesma apostila aí. Nas respectivas páginas, partiu, chega de conversinha, fui. Como nós temos visto, a biotecnologia, Chuchu, ela, pô, é super, existe essa expressão, vou inventar uma nova expressão para enfatizar bem o que ela é. Ela é super multidisciplinar, né? Nada mais é do que um conjunto de técnicas. A gente, ó, aqui no meio biotecnologia, quando eu falo dela, você percebe que eu não estou falando, entre aspas, só de biologia. Estou falando de química pra caramba, a gente fala de ligação química, etc. Está falando de engenharia, notadamente engenharia genética, mas montagem de moléculas, cálculos aí, portanto, engenharia bioquímica, molecular, biologia molecular, química industrial aplicada, enfim, Chuchu, você tem percebido que é um campo muito vasto, né, cara? Mas quando eu falo assim, dá a impressão que é algo só muito moderno, né? Ah, é super moderno, Érica. Você ainda vai falar aí de terapia gênica hoje ainda, desenvolvimento de novas técnicas para vacinas, inclusive contra a Covid, é uma coisa moderna. Não necessariamente, cara. Lembre-se, numa segunda fase de vestibular, se você tiver que falar sobre biotecnologia, não vá se esquecer das antigas técnicas, como apenas um simples pãozinho, um queijo. Se isso já era biotecnologia há milênios, cara, fazer um pãozinho já era biotecnologia, afinal, o que é biotecnologia, Chuchu? Você está usando aí seres vivos ou partes de seres vivos, que seja para fazer lá o pão, uma fermentação, Chuchu, o fungo, Saccharomyces. Você está usando partes de um ser vivo, ou ele próprio, que sejam moléculas dele, para fazer algo útil para a sociedade humana, para você, ser humaninho, usar, eu vou usar o pão, eu vou usar a vacina, eu vou usar. É biotecnologia. Então, desde sempre, nós já usamos biotecnologia para a nossa melhor sobrevivência, para o nosso bem-estar, né? Que vai desde fazer vinho até hoje, com as mais recentes técnicas avançadíssimas aí de engenharia genética. E como que nós aplicamos isso? Olha, esse gráfico, ele está mostrando um pouquinho disso para você, mas notadamente nós utilizamos biotecnologia, olha aqui, vermelho, você está vendo? Na saúde humana. E hoje eu vou falar muito, vou relembrar, vou fazer uma revisão da aplicação da biotech, especificamente, então, Chuchu, na saúde dos seres humanos. Mas eu posso aplicar, ó, nossa, a aplicabilidade dela para o nosso bem-estar, usando os seres vivos ou partes deles, né, desde sempre, é muito grande. Então, simbora, partiu, Chuchu. Eu falei para você, aula passada, que o primeiro grande passo para a gente começar a modernizar, sair do vinho, sair do pão e ir para o laboratório mesmo, manipular seres vivos. O primeiro grande passo da engenharia, então, moderna genética, foi a gente descobrir essas tesouras microscópicas que eu devo levar para o vestibular, chamadas de tesourinhas microscópicas. Imagina, que corta molécula, corta DNA, cara. Enzimas de restrição, tesouras, portanto, moleculares que cortam, enzimas de restrição cortam, olha aí, o DNA em pontos específicos que eu quiser, sabe? E nós, lembrando também, descobrimos, como que a gente descobriu, Érica, essas tesourinhas microscópicas? Cara, a gente descobriu vendo essa batalha entre vírus, bacteriófago e bactérias, como a Escherichia coli aqui desenhada. Então, nós, quando estudamos na história da ciência, essa rapaziada aqui, cara, essa guerra entre bacteriófago que ataca a bactéria e a própria bactéria contra ele, nós percebemos que elas tinham esta arma. Na verdade, então, essas enzimas de restrição que hoje usamos, nós descobrimos como parte da defesa de bactérias contra vírus. Nós vimos que elas eram capazes, algumas delas, de cortar o material genético do vírus que estava atacando o bacteriófago aqui, ó. Elas, para destruir ele, ó, em pedacinhos, literalmente, ó,
Ó, e tivemos essa ideia, pô, se ela vai fragmentar moléculas, essa enzima da bactéria, moléculas do vírus, nessa luta contra ele, para despedaçá-lo literalmente, será que eu posso usar, aplicar isso no laboratório? Sim, e usamos as maravilhosas enzimas de restrição, por exemplo, para fazer o DNA recombinante. DNA recombinante, você deve se lembrar, olha aí, simbolicamente, um azul e um vermelho, ou seja, o que eu estou querendo fazer aqui? Depois de picotar, depois de cortar DNAs de fontes diferentes, por exemplo, daqui a pouco eu vou pegar o DNA de uma bactéria e vou, o plasmídio dela, lembra? Aquele anelzinho circular de DNA, vou cortar para botar um pedaço de DNA humano, para transformar a bactéria aí num organismo geneticamente modificado transgênica. Eu vou transferir um DNA vermelho para ela azulada. Então, eu preciso de uma outra enzima também, chamada ligase. Eu tenho como cortar, agora eu tenho também como ligar, né, para formar um DNA recombinante, por exemplo, aí, uma molécula híbrida, simbolicamente azul e vermelha, mas de dois seres diferentes. Quem sabe uma bactéria e um ser humano unidas aí essas duas espécies por um DNA recombinante, certo? E a aplicabilidade disso, Chuchu, juntar pedaços de DNA, como aqui eu estou dizendo, na medicina, na saúde humana, como eu disse no começo, é muito grande. Então, vamos lá? Então, por exemplo, uma coisa que você bem sabe, só vamos lembrar rapidão, ó, é o seguinte, já faz muito tempo que a gente faz isso aqui que eu vou te falar. Quando eu falo muito tempo, se não me engano, na história da ciência, desde a década de 60 a gente já faz isso daqui, viu, Chuchu? Que é o seguinte, olha aqui uma bactéria na tela, outra bactéria, eu reconheço a estrutura dela, procariótica e tal, só que eu ampliei bastante isso daqui, que está parecendo um núcleo, Deus me livre, isso não é núcleo, procariótica, célula, não, isso aqui é o plasmídio, ó, um anel, um pedacinho de DNA circularizado, que algumas delas têm, né? Então, o que eu vou fazer com esse plasmídio, ou plasmide, ou se preferir? Eu vou cortar daqui a pouco, então vou pegar fazer um tratamento com enzima de restrição, né? E vou cortar do outro lado, ó, uma célula humana, especificamente o DNA dela, o cromossomo, eu quero o gene, eu quero um pedacinho específico do DNA humano, de células humanas, ó, que eu quero, daqui a pouco, é de meu interesse, duplicar. Por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, clássico, né? Um exemplo clássico, vou pegar o gene, cara, humano, para fazer insulina. Então, quem faz insulina? Olha aqui, a bactéria ou o humano? Insulina contra a diabetes é humano, Érica. Então, mas vou fazer com que a bactéria passe a fazer algo que eu faço, porque eu vou enfiar literalmente um gene meu nela, no plasmídio dela. Então, veja, eu vou ter então a chamada molécula híbrida, um DNA recombinante, onde, o seguinte, quando eu coloco agora esse DNA já recombinante, humano, né, com um gene para produção de insulina, e o plasmídio bacteriano, numa cultura de bactérias, essas bactérias vão incorporar e passar a duplicar, porque elas se duplicam e duplicam esse DNA recombinante nessa cultura. Então, veja, muitas cópias, eu estou fazendo uma amplificação bacteriana, facilitando o meu estudo e a minha produção, por exemplo, daqui a pouco de insulina. Eu vou produzir, eu não, né? Eu humana, estou estimulando bactérias a produzirem para mim, para o meu uso, né? Para o tratamento da diabetes, insulina. Né? Então, eu vou ter insulina produzida por bactéria, coisa que normalmente ela não faz. Então, utilizadas essas bactérias agora transgênicas, porque eu transferi um gene de uma espécie, que é a humana, né? Para outra espécie, que é a bactéria, então elas são agora, posso falar, geneticamente modificadas, mais do que isso, transferir gene humano para elas são transgênicas utilizadas na produção de fármacos, não apenas insulina, viu, Chuchu? Uso médico de maneira geral, a gente já faz isso em larga escala. Então, aqui de novo, na representação, rapidão, ó, o gene humano da insulina, o plasmídio vetor, colocado lá na cultura, essa molécula recombinante, e ela passa a ser duplicada pelas próprias bactérias, e as próprias bactérias se duplicando, agora produzindo, ó, insulina humana que eu posso comercializar. Olha, eu disse,
que a gente faz muito isso com insulina, mas não apenas. Hoje a gente já faz isso para as bactérias produzirem para a gente, né? Uso medicinal, hormônio do crescimento, eritropoietina, uma substância importante para a produção de hemácias que algumas pessoas não têm, né? Pessoas que têm problema de coagulação, elas não têm um fator, uma proteína envolvida, que é o fator 8. Aí a bactéria no laboratório vai produzir para a gente, né? Enfim, vacina HPV é feita assim, interferon, relacionados à regulação do sistema imunitário, etc. Não apenas, então, insulina, nós já conseguimos fazer com que bactérias transgênicas produzam outras substâncias além da insulina de interesse para nós humanos. Isso, então, é biotecnologia. Lembrando que transgênico é o organismo que recebeu ou incorporou ao seu genoma um ou mais genes recebidos de outra espécie. Ou ainda, cara, há casos de genes artificiais, não é um gene de outra espécie que eu coloquei na bactéria, não, é um gene que eu montei, eu humano, montei numa sequência de bases nitrogenadas no meu laboratório para que ela passe a produzir alguma substância de interesse para mim. Não necessariamente um gene de outra espécie vai torná-la transgênica, mas um gene artificial, de qualquer maneira. Repare que eu coloquei um gene nela que ela não tinha, ela é transgênica, eu transferi para ela um novo gene, relembrando rapidinho, né? Então, você tem vários exemplos de organismos transgênicos, que seja para ficarem maiores, para terem defesa contra alguma praga, no caso de plantas e etc. Tá bom? Mas um caso mais recente é de meu interesse aqui, porque eu sei que é de interesse do vestibular, que é o seguinte: a produção do famoso Aedes do bem, já ouviu falar? Ele é patenteado, né? O chamado Aedes aegypti, Aedes do bem, assim, patenteado, poxa, se eu fosse escrever certinho, né, com as regras de nomenclatura, isso aqui é um gênero, né, Chuchu, Aedes aegypti, o epíteto, né, então a espécie seria Aedes aegypti, do desgranhento aí, do pernilonguinho, e então aqui, ó, veja, que aqui não tá de propósito, porque é como ele foi patenteado, né, mas Aedes, por favor, é o gênero, então A maiúsculo, em itálico, ou sublinhado quando você vai escrever no vestibular, né, Chuchu? Tá bom. Então, os machos transgênicos de Aedes do bem, eu não estou olhando desse lado direito, eu estou aqui, ó, do lado esquerdo, eles são modificados com 2 genes, um artificial para a larvinha brilhar, para eu monitorar no meio ambiente aqui urbano, essas larvinhas que são transgênicas, que vão nascer dos machos transgênicos, elas brilham quando eu coloco uma luz especial nelas, né, para eu saber que elas nasceram de machos transgênicos para o monitoramento do pesquisador, da pesquisadora. Então, eu coloco um gene artificial, não, né, um gene de água viva para ela brilhar, a larvinha daqui a pouco, e também um gene letal artificial, agora sim, desenvolvido em laboratório, para que essas larvas não cheguem à fase adulta lá no ambiente urbano. Então, a história toda do Aedes do bem, que é um animal usado aqui com sucesso transgênico no Brasil, nós usamos ele, a história é muito comprida, eu tenho uma aula inteirinha só sobre isso, então, para quem se interessar, peça para mim, Érica, como, porque eu sei que a Unicamp, por exemplo, já perguntou qual é a técnica utilizada aqui para produzir Aedes transgênicos, nem sabia que a gente usava, que existia patente de Aedes do bem, como assim do bem? É porque as larvinhas não vão sobreviver, eu solto os pais do bem, né? Na verdade, eu solto machos, eles vão copular com fêmeas ali no bairro, transmitindo um gene letal artificial em laboratório feito, para que as larvas não vão para frente, isso que eu quero, por isso que eu falo que é a Aedes do bem, esses machinhos que eu estou modificados, soltando aqui no bairro. Em que cidades do Brasil isso é feito? Qual é a estatística? Melhora mesmo os casos de dengue? Cai a população mesmo de Aedes? Me explica melhor, Érica. Então, eu tenho uma aula inteirinha sobre isso daqui, uns 40 a 50 minutos, só falando dessa técnica aqui, né? Coisa que a gente não vai fazer agora. E nessa mesma aula, Chuchu, de Aedes do bem, usados no Brasil, contra as populações dele mesmo, né? Nós temos esse outro caso de biotecnologia aplicada a mosquitos, que é a Aedes com bactéria. Uma bactéria chamada Wolbachia, que vai bloquear a transmissão do vírus da dengue
para a gente. Então, é uma história muito atual, é interessante não só, obviamente, para o vestibular, mas para a nossa vida, porque o que tudo indica é que essas técnicas serão ampliadas para o Brasil todo daqui a pouco. Mas, por enquanto, 3 ou 4 cidades estão usando, tem dado certo, tá? Reduzindo as populações aí de Aedes aegypti nos bairros dessas cidades. Então, peça para a tia Érica que eu mando essa aula especial aí para vocês. Não vá confundir o quê? OGM, organismo, tá aqui, ó, geneticamente modificado com transgênico, porque é assim, veja, só para a gente poder seguir e chegar nos exercícios. Um organismo geneticamente modificado não necessariamente é transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, ou seja, um OGM é um organismo de fato onde eu mexi na genética dele, só que não necessariamente transferindo um gene de outra espécie para ele, o tornando transgênico. Não, ele é só OGM, mas não é transgênico. Por exemplo, sei lá, eu deletei um gene dele, dessa espécie aqui, desse indivíduo, que seja. Eu deletei. Eu não transferi de uma espécie para outra, ou para ele, né? Ou fiz em laboratório um gene artificial, por exemplo, o gene letal lá para o Aedes aegypti, e coloquei nele. Não, ele não é transgênico, mas ele é OGM, porque eu deletei um gene dele, eu mexi na genética dele. Ele é OGM, mas não do tipo transgênico. Ah, tá. Então, por outro lado, todo transgênico, não deixa de ser geneticamente modificado. Ao transferir gene de uma espécie para outra, ele é transgênico, portanto, consequentemente, ele é OGM, credo, tá bom? Mas, de novo, nem todo OGM é transgênico, beleza? Para ser transgênico, eu tive que transferir de uma espécie para outra ou artificial para outra espécie. Aí sim eu chamo esse OGM de transgênico. Agora que você lembrou essa base aqui da biotecnologia, rapidão, deixa eu apresentar esse exercício aqui que está na 316, nessa página, Chuchu. E tá lá, ó, como modelinho para você ver como as perguntas são sempre as mesmas quando se fala disso. Você já pegou lá 316? Então vamos ler com calma aqui, tá? Ó. Um herbicida de largo espectro foi desenvolvido para utilização em lavouras. Esse herbicida atua inibindo a atividade de uma enzima dos vegetais envolvida na biossíntese de aminoácidos essenciais. Atualmente, ele é bastante utilizado em plantações de soja, esse herbicida, podendo inclusive inibir a germinação ou o crescimento de plantas cultivadas. De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida? Então, qual é a ideia, Chuchu? A ideia é que eu jogar um herbicida na minha plantação de soja para ervas, sida, matar não a minha soja. Pô, eu quero matar as plantas concorrentes, as ervas daninhas que estão ali crescendo entre as plantinhas da soja. Herbicida mata a planta, inclusive a minha soja, mas eu não quero que ela morra, eu quero que morram as ervas daninhas, competidoras ali com ela. Então, Chuchu, veja, uma coisa muito comum que eles fazem aqui nesse tipo de exercício é colocar umas frases lamarquistas, que você já sabe que elas estarão erradas, né? Frases do tipo, de que forma é desenvolvida a resistência da soja a esse herbicida que eu estou tacando lá na plantação, mas eu não quero que ela morra, eu quero que as outras plantas competidoras morram. Expondo frequentemente uma espécie de soja a altas concentrações de herbicida, ela vai desenvolver essa resistência. Só eu vou tacando esse herbicida nela, ela vai, Lamarck, vai ficando cada vez mais forte com o contato com esse herbicida. Só que não, cara, isso é lamarquismo, né? Então, isso é treino, nós estamos aqui treinando. Na verdade, nós não estamos aqui dando um tempo para você fazer o exercício, isso você faz em casa, nós estamos analisando, né? E treinando, pegando jeito, né? Exercícios clássicos que recorrentes são, portanto, né? Tanto no Enem quanto nos outros vestibulares, e eles sempre enfiam frases lamarquistas que vocês já estão calibrados, vocês sabem que isso daqui é uma besteira, né? A alternativa correta, que é a D, por outro lado, introduzindo na soja um gene específico de outra espécie, possibilitando a produção de uma enzima que vai degradar esse herbicida, ou seja, de resistência a esse herbicida. Aí sim, Chuchu, estamos falando da soja transgênica. Ela contém um gene específico de outra espécie que consegue degradar esse veneno que eu estou tacando nela.
tá bom? Deixa eu mostrar mais um para você. Esse aqui é da 317, é logo a seguir, Chuchu, também do Enem, ó. Olha só como as coisas se repetem. Após a germinação, normalmente os tomates produzem uma proteína que os faz amolecer, estragar rápido, não conseguir vender o tomate depois de colhidos. Bem, os cientistas safadinhos introduziram em um tomateiro um gene antissentido, imagem espelho do gene natural, aquele que codifica a enzima amolecedora, ou seja, o novo gene antissentido, não importa o nome aqui, esquece, o novo gene bloqueou a síntese da tal proteína que faz estragar rápido, que amolece. Então, aqui, Chuchu, eu estou falando de prolongar o tempo. Isso aqui era interpretação, vai, Chuchu, isso aqui é interpretação. Tem biologia no meio, óbvio, mas, mano, é português. Tá falando que amolece. Claro que se amolece, estragar rápido, eu não consigo vender. Eu quero, na verdade, prolongar o tempo de vida do meu tomate, né? E nesse caso, vai ser pela falta da proteína que o amolece. Já que eu coloquei, eu modifiquei o meu tomate, né? Coloquei nele um gene que vai bloquear essa enzima que faz ele amolecer. Então, ele não vai degradar rápido, certo? E daí eles começam a viajar, facilitar a germinação de semente. Onde que está escrito isso? Né? Aumentar a coleção de proteínas que o protegem do apodrecimento pela produção de proteína de sentido. Não é isso que está escrito aqui no enunciado. Simplesmente bloqueei, ó, está escrito aqui a síntese da proteína que faz amolecer. Pronto, sem essa proteína que o amolece, ó, letra E, ele dura mais tempo. Então, é interpretação isso daqui, mal tem biologia aí no meio do caminho. Vamos para esse, que esse sim, ó, esse tem a parada da bio aqui, certo? E esse tá em outro lugar da sua apostila, Chuchu, lá mais para frentex, pega lá, 378. Ó, aqui eu já saí do Enem, né? Lembra que a gente tá misturando os exercícios agora? Então, vou lá, Chuchu. Analise as afirmações que indicam a formação de dois organismos transgênicos. E o 2 são transgênicos. Eu já sei o que é um transgênico. Obtidos por técnicas, então, semelhantes, utilizando-se enzimas de restrição, ligases, bebê, e células dos respectivos seres. Tá. Eu peguei uma bactéria e coloquei nela, ó, ela recebeu, lá no cromossomo dela, um gene humano. Parece que eu já vi isso, hein? Que tem informação para fazer insulina, para eu comercializar essa insulina. 2. Um zigoto de uma cabra, presta atenção, recebe um gene humano que tem informação para a síntese da proteína tal. Para de assustar com os nomes das proteínas, nem eu sei, glucocerebrosase. Sei lá, uma enzima, uma proteína de interesse humano. Tá. A cabra vai fazer essa enzima, tá. Esse zigoto de cabra se desenvolve e dá origem a uma cabra, então, claro, transgênica. Caso a bactéria gere descendentes por bipartição, cisparidade, fissão binária, e a cabra transgênica cruze com um macho não transgênico e gere um filhote. A probabilidade de esses descendentes, tanto das bactérias por bipartição, quanto da cabra fazendo amor com o macho dela lá, os descendentes também, qual a probabilidade, né, desses descendentes também serem transgênicos, conter aquele gene inserido, né, na cabra, na mãe e nas bactérias originais, em ambos os casos, será de quantos por cento, respectivamente? Primeiro, eu vou falar da bactéria, a primeira porcentagem aqui, e depois a chance de nascer transgênico daquela cabrinha, que era transgênico e fez amor com um cabrinho não transgênico. Chuchu, simples assim, você deve estar pensando, será que eu estou pensando? Pô, não é tão óbvio, porque de repente você está pensando certo, tá óbvio mesmo, porque é o seguinte, se é bipartição, no caso da bactéria aqui, número 1, Chuchu, bipartição, um processo assexuado que gera clones, claro, atenção, que é 100% dos descendentes dessas bactérias iniciais transgênicas que conterão o gene humano que eu inseri lá. Simples assim, bipartição, clonagem. Então, todos os descendentes daquela bactéria modificada serão modificados, são clones, horas bolas, bipartição. Agora, eu não posso esquecer que no caso 2, a cabra, ela vai fazer meiose para fazer os seus gametas. Lembre-se que a cabra e você
veio de papai e mamãe necessariamente, ou seja, de reprodução sexuada. Eu vim de seu Edson e dona Edna, eu, Érica. Mas, então, eu sou, por exemplo, azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Peguei um gene do meu pai, outro gene da minha mãe, certo? E no caso de inserirem um gene no meu corpinho ou no da cabra, na hora de fazer gameta e passar isso para os meus descendentes, 50% de chance de eu passar, justamente porque eu faço gametas por meiose. Eu escrevi, e a bactéria não, ela estava, se fazendo clonagem, né, ela própria, né? Então, aqui eu coloquei para você. As BAC, ao se reproduzirem por bipartição, geram descendentes geneticamente idênticos ao ancestral, até aí tudo bem. Dessa forma, enviarão certamente, 100% de certeza, o gene inserido para sua descendência. Agora me interessa a cabra, vem. Já as cabras se reproduzem sexuadamente. Ao produzirem seus gametas por meiose, tem então 50% de chance de enviar. Lembre-se que os gametas são puros, primeira lei de Mendel, eles não são azão, 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 azinho, os gametas são só azão ou só o azinho do seu genótipo, certo? De chances de enviar o gene humano inserido para a sua prole, certo? Então, aqui eu deixei mais uma observaçãozinha, ó, que me interessa a partir daqui, ó. Na meiose, tá vendo aqui? Essa cabra transgênica, portanto, terá 50% de chance de enviar tal gene aos seus gametas. Como ela irá cruzar com um macho que não enviará gene transgênico aos seus gametas, a chance, então, de produzir descendentes transgênicos vai depender apenas da probabilidade dessa cabra mandar o gene transgênico, isto é, 50%. Tanto é, Chuchu, se você não está convencida disso ainda, tanto é que na genética, né, a gente faz aquela... aqui, ó, na sua frente, bonitão, ó, bem caprichadinho, só que não, peraí que tá rapidinho, ó, vem aqui, a gente faz aquela tabelinha de cruzamento. Por exemplo, eu vou cruzar azão, azinho com azão, azão, por exemplo, né? Então, suponha que seja aqui um machinho, ó, espermatozoide, levando o gene azão, outro, e aqui seria, claro, o gameta feminino, levando só o azão ou só o azinho, certo? Então, nesse caso, vai depender da chance dela, cabrinha modificada, mandar mesmo que será o gene modificado, esse ou aquele, provavelmente esse nesse caso, né? Adiante. Simbora? Vamos mais um pouquinho. Ah, chegou. Vamos chegar, Chuchu, porque é o seguinte, isso aqui vai culminar, se não hoje, lembre-se que a gente tem mais uma aula quinta-feira, hein? Que é sempre continuação. Cara, lembrei o que eu ia falar. Isso, nós somos tão privilegiados, lembrei o que eu ia falar, mano, quando tinha gente entrando na sala ainda. Nós somos tão privilegiados que nós temos não só uma revisão aqui, nós temos uma revisão com aprofundamento. Já viu isso? Revisão de flash, mas ao mesmo tempo aprofundamento com atualidade. Então, nós vamos, até quinta-feira, Chuchu, culminar em desenvolvimento, se não hoje, talvez dê tempo ainda, mas se não der, culminar nas novas técnicas aí para a vacina contra a Covid-19, né? Que atualidade, o vestibular super pode e deverá pedir, né, para a gente esse ano e o ano que vem. E isso tem a ver com terapia gênica. Tem a ver? Você vai perceber que sim. Mas esquece vacina nesse momento, eu não dei spoiler, não falei que vou falar de vacina moderna desse ano, não falei, eu tô falando de outra coisa, vem, só dei uma linkada, para vocês ficarem curiosos e assistir a próxima aula, tá bom? Então, bora lá, esquece, vamos lá. Outra aplicabilidade da biotecnologia, Chuchu, é na chamada terapia gênica, que está em alta. Então, o que seria terapia gênica? Isso aqui é pergunta de um dos exercícios que você vai fazer. Ah, eu não sei definir terapia gênica, Érica, então você não vai fazer o exercício daqui a pouco, que pode ser um do seu sonho lá, da casa própria, do vestibular, tá bom, Chuchu? Então presta atenção. O que é terapia gênica? Eu coloquei aqui para você. Consiste em modificar células, por exemplo, humanas, com defeito, por isso terapia, algo terapêutico. Você tem algum problema? Me dê exemplos daqui a pouco. Dou um problema de saúde e eu vou modificar as suas células que têm defeitos, então, genéticos, usando vírus. Érica, mas vírus causa doença, leva o material genético dele lá, só que eu vou modificá-lo, biotecnologia, Chuchu. Eu vou transformá-lo em vetor, ou seja, em transportador da cura para você.
Como? Calma, vou relembrar rapidão, mas é isso, terapia gênica, é usar vírus como transportador de genes não defeituosos para você que tem algum gene defeituoso. Claro que isso daqui está mais no nível experimental ainda, com bons resultados, nossa, bons tratamentos já em andamento, mas não em qualquer esquina. Vou ali no postinho, no, sei lá, que seja no meu médico lá a qualquer momento e falo, oh, me vê uma terapia gênica aí para o meu defeito genético aqui. Claro que não é assim, né? Mas isso é o futuro próximo, isso aqui vai se popularizar a ponto de acontecer isso. Você vai no postinho ali e me vê uma terapia gênica, obrigada de nada, fui embora. Será o fim das doenças? Pode ser. Quem sabe daqui 50, 100, 200, 500 anos de humanidade, barateando isso daqui, ampliando para acesso, né, acessibilidade para toda a população, mas agora está mais no nível experimental ainda, mas já com muitos bons resultados, né? E logo isso aqui será corriqueiro, ó, na medicina. Será, Chuchu, tá bom? Então vamos lá. Então, se esses vírus são modificados para transportarem a cura para o ser humano, como detalhes, como isso será feito? Depende, Chuchu, isso pode ser feito de duas maneiras, ó. Pode ser feito em vivo, daqui a pouco, ex vivo. Então, até tá aqui, ó, esquema simplificado, que não está completo, eu vou completar esse esquema aqui que está em branco, mostrando que os processos de terapia gênica usando vírus podem ser em vivo, em laranja aqui, mas daqui a pouco aparece em azul algumas setinhas ex-vivo. O que seria isso? Então, simbora. Quando eu digo que a terapia gênica foi feita em vivo, é como essa flechinha laranja está mostrando. Eu modifiquei o vírus para levar o gene sem defeito diretamente colocado agora no seu corpo. Você, vivo, né? Claro, está recebendo o vírus vetor, transportador do gene que vai te curar, certo? E quando isso é feito ex vivo, olha agora, é nada mais, nada menos, ó, do que feito em cultura de células humanas que eu tirei do seu corpo. Eu não pus direto em você o vírus modificado para levar a cura. Não, não. Eu tirei, olha a seta 1. Eu tirei as células com defeito aqui e coloquei os vírus em cultura de laboratório in vitro, ex vivo, fora do teu corpo isso está acontecendo, in vitro, tá bom? Um recipiente de vidro, vamos falar assim, no laboratório. Ah, tá. Ao invés de colocar diretaço em você, eu coloquei nas suas células que eu retirei, né, em laboratório, esses vírus aí modificados, levando a cura para suas células. E é claro que eu tenho que, posteriormente, agora, colocar essas células humanas modificadas, já com gene sem defeito, no teu corpinho de volta, para levar a cura para você. Mas eu fiz isso fora, ex vivo, fora do seu corpo. Certinho? Foi mais um pouco, ó. Nós conseguimos, inclusive, com a terapia gênica, tratar alguns tipos de câncer já, com essa terapia. Como, Érica? Um vírus que leva um gene suicida para a tua célula cancerígena, para ela se matar. Ah, ela é célula não bem-vinda, que ela se suicide. Mano, peraí, você está usando um vetor, né, um vírus que vai levar um gene que induz a sua célula a entrar em apoptose, uma morte programada? É, porque ela é uma célula cancerígena, cara. Então, ela vai produzir alguma substância aqui, né? Alguma droga tóxica que vai levar ela, a célula tumoral, a sua própria, ela se matar, a sua própria morte, portanto, porque ela que produziu a droga. Tá, eu induzi ela a isso. Pedindo para um vírus levar essa informação para ela, modificado, portanto, esse vírus, fazendo a transdução ali, portanto, esse transporte de gene suicida para ela, que vai entrar numa morte programada, já que ela é uma célula tumoral, né, cara? Nós fazemos isso sim. Simbora? Por isso que vem exercícios do tipo 2 da página 316 para você, Chuchu, perseguindo o teu sonho lá. Então, volta agora para 316, Chuchu, lembrando que você pode e deve continuar a mandar suas dúvidas via WhatsApp no privado lá para mim, né? Bonitinho, Chuchu, continue fazendo isso, coisa que a gente não consegue fazer aqui nessa correria em 40 minutinhos, certo? Continue mandando suas dúvidas para a tia Érica. Seja do que eu falei, ou até do que ficou para trás, alguma coisa que eu não falei. Lembrando também que semana passada, cara, eu mandei para você resoluções de outros temas
que ficaram sob minha responsabilidade, que, claro, a gente não vai conseguir abordar devido ao pouco tempo. Eu mandei lá quem tá ligado, Chuchu, nos easter egg da vida. Eu mandei, sim, na última aula, a resolução de exercício, gabarito de outros temas, de genética, de citologia, para você tirar dúvida comigo. Teve um pessoal espertão aí que percebeu, né? Leu, vocês não leem o recadinho que eu posto do plural, um fica mandando o link para o outro sem ler sem copiar o que eu falei lá para vocês. E teve gente que viu e já tirou dúvida, e então estarei à disposição sempre. Aliás, Chuchu, posso falar uma coisa? Eu vou entrar de férias, claro, na próxima semana, mas esse ano eu estou abrindo, o único ano da minha vida, eu espero, inclusive, para sempre, que eu estou abrindo exceção, como abri exceção o ano inteiro de trabalhar 24 horas para vocês, estarei de férias, claro que eu estarei aí de férias, mas eu vou continuar respondendo perguntas de vocês em janeiro. Claro que conforme a possibilidade, se eu não tiver com a minha mãezinha, por exemplo, e tal, eu vou respondendo, tá? Me coloco à disposição. Continuo à sua disposição, excepcionalmente, esse ano, nas férias. Então, vamos lá, ó. A sequência... Ah, tá aqui, ó, que bonitão, Chuchu, vem comigo, ó. Tá, te dá um desenho, aí você tá lá, você não sabe que o assunto é esse. Eu não vá subestimar o exercício, pelo amor de Deus. Ah, que ridículo. Ridículo agora que eu tô falando disso. Então, te dá um desenho aqui para você interpretar, mas vem uma legenda. Aí o número 1 você vê aqui, ó. Coleta e cultivo, coleta do humano para o laboratório, para a plaquinha ali de vidro, ó. Coleta e cultivo in vitro, ex vivo, in vitro, das células do paciente. Paciente, então tem algum dodói. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. A pessoa lê isso e olha esse desenho aqui, já vê, opa, é vírus, né? Vetor levando, transdução, transportando aí um gene, tá bom. 3, seleção e expansão, uma cultura aí de células com gene terapêutico. Reintrodução das células modificadas no paciente. Érica, isso aí é terapia gênica, isso aí não é mutação, clonagem, olha que viagem. Crossing over, é terapia gênica ou genética. Sim, pronto e acabou. É a definição de terapia gênica, letra D. Então, a sequência mostrada aí está mostrando essa técnica usada na biotecnologia. Tá bom, Chuchu? Vamos mais um? Você já colocou lá a letra D? Nesse exercício? Coloquei. Eba, vou chegar hoje, de hoje até quinta, eu falei, eu chegaria, vamos ver, nas modernas aí, tecnologias aplicadas contra o coronavírus, simbora. Então, reparou que eu coloquei em vermelho? Há vários. Um dos caminhos para nossas vidas retornarem aos poucos, não se engane, não é que virou o ano, acabou a pandemia, né? Vocês sabem bem. Ao que era antes, para as nossas vidas voltarem... Você está falando de vacina, né, Érica? Um dos caminhos é o desenvolvimento de vacina usando justamente, ó, vetor viral. Então, não é uma terapia gênica, mas também é biotecnologia, Chuchu, e também é vacina que usa vetor viral. Exemplos de vacinas que chegarão até nós, se Deus quiser, o mais rápido possível, provavelmente essa aqui de Oxford, da AstraZeneca, ó, uma parceria entre Oxford, a Inglaterra e Suíça, ó. Essa aqui, ela usa vetor viral. A vacina russa, Sputnik, também usa vetor viral. Espera um pouquinho, a da Johnson & Johnson americana também usa vetor viral. E observação, atualidade, Jason, a vacina contra ebola, nem sabia que tinha vacina contra ebola, já é final de 2019, Chuchu, faz um ano. Tá fazendo um ano agora. Sim. Estamos usando lá no Zaire vacina contra ebola. Ela também usa essa técnica de vetor viral. Vírus que leva o quê nesse caso, Chuchu? Faltam 5 minutos, eu sei, espera um pouquinho, deixa eu só fazer, eu vou acabar daqui a pouco e faço a continuação na quinta que vem. Super atualidade aqui, Covid, tá, Chuchu? Biotecnologia, então vem comigo. Então, essas vacinas aqui, ó, elas usam justamente o quê? O vírus modificado. Normalmente, elas usam adenovírus, que causa gripe comum na gente, ou em primatas, em chimpanzés. Tem uma delas aqui que usa o vírus modificado adenovírus de chimpanzé, não lembro qual delas aqui, mas não interessa.
Pega um vírus, não importa adenovírus, tá, Chuchu? Não importa se ele é adenovírus que dá gripe no humano, normalmente, ou dá uma gripe, aí sim seria uma gripezinha, de verdade, adenovírus, tá? Mas eu vou modificar ele, calma, daqui a pouco. Ou causa gripe em chimpanzé, adenovírus, e vou inativar os genes dele, do adenovírus, afinal eu não quero gripezinha nenhuma, de nenhum tipo, então eu vou lá inativar os genes do adenovírus, para ele não causar adenovirose em mim, né, que normalmente ele causa, uma gripezinha, e introduzo nele, olha aqui, o gene do SARS-CoV-2, que causa Covid-19, o coronavírus, um gene dele, do Jason, do coronavírus, Chuchu, um gene que, quando codificado, traduzido nas minhas células que vão recebê-lo, eu passo as minhas células humanas a fazer aquela proteína de membrana spike, aquela proteína S do coronavírus, que é justo a proteína que fica aqui no envelope, né, do coronavírus, e que dá abertura como uma chave fechadura, né, para a entrada nas minhas células e destruí-las, causando a Covid. Então, eu vou tirar aquela proteína, eu vou tirar, não, desculpe, misericórdia. Eu vou produzir, Érica, quando eu receber essa vacina aqui, eu vou receber o gene que manda produzir, sim, proteínas de coronavírus, que vão induzir o meu corpo a fazer defesa contra ela. O dia que espirrarem na minha cara e ele chegar com aquela proteína spike de membrana dele, com força total, eu já vou conhecer, eu terei células de memória contra ele, porque eu tomei contato anteriormente com esse gene, através de um outro vírus que trouxe para mim, o adenovírus, né? Então, veja que interessante, essas três aqui, espera um pouquinho que não acabou a aula ainda. Um outro caminho é a vacina famosa de RNA, na verdade, RNA mensageiro, é outro tipo de, outra técnica da biotecnologia. Então, uma é essa de vetor viral, outra é a famosa, né, de RNA. Ô, Érica, eu confundo todas elas, não é só porque o vestibular vai perguntar, para a minha vida, para eu explicar para a minha família, ó, essa vacina aí, essa é de RNA que você está falando aí, que vai modificar o nosso material genético, só que não! Pelo amor de Deus, todo mundo já recebeu essa mensagem, que aquela outra técnica, não a de vetor viral, mas a de RNA mensageiro, ela vai alterar nosso DNA. Essa semana mesmo, cara, me perguntaram, alunos meus, ô Érica, essa parada de que a vacina aí de RNA mensageiro vai mudar o nosso próprio DNA, é verdade? Claro que não, meu Deus! E aí, na próxima aula, eu vou a partir daqui, Chuchu, mas você antes vai assistir esse vídeo aqui do canal Olá Ciência. Então, olha esse vídeo aqui, ó. Eu vou mandar para você hoje esse material? Vou. Eu não mandei antes porque eu não sabia onde eu ia parar. Eu não queria dar spoiler. Eu vou mandar daqui a pouco, assim que acabar a aula, eu vou começar a mandar, editar esse PowerPoint e mandar para você, e você vai ver esse videozinho aqui, ó. Essa de RNA mensageiro, que eu não expliquei o funcionamento dela ainda, ela é aquela da Pfizer, que tem que ser mantida a menos 70, menos 80 graus, que o RNA é uma molécula instável, você sabe bem. Tem risco de alterar o meu material genético, essa vacina? Claro que não, mas os argumentos estarão explicados em 15 minutos maravilhosos aqui. Desculpa que eu esqueci o nome desse biólogo aqui, mas o canal dele, ó, tá mais do que indicado para vocês. Quem já é meu aluno, minha aluna, eu já indiquei isso daqui, né? Mas tem outras pessoas que não tiveram aula comigo. Então, a partir da semana, você vai ver isso aqui, Chuchu, você vai se informar melhor para até explicar para sua família, que não modifica nosso DNA. Isso aí é um crime falar isso, mandar essa fake news adiante. É um crime, Chuchu, juro. Tá? Então, quem se interessar, eu vou mandar aqui, Chuchu, vários tipos e links confiabilíssimos de ciência, Chuchu, que mostram vários caminhos para vacina. Porque, por enquanto, ó, eu mostrei a de vetor viral da Oxford, por exemplo, a de RNA da Pfizer, que eu mal expliquei, mas é um outro caminho, né? Então, essas técnicas diferentes, a partir da aula que vem, eu vou abordá-las, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou mandar até aqui para você hoje, ó, Jason, não vai embora, peraí, ó, eu vou mudar até aqui, porque daí vocês já estarão melhor informados acessando esses links,
para me fazer pergunta, inclusive, que na próxima aula aí sim eu começo a falar dos, pelo menos, aí 8 tipos diferentes de vacinas sendo testadas, sendo que 2 delas, eu falei um pouquinho só hoje. Eu falei hoje de vacina de RNA mensageiro, na verdade citei, né, não falei nada como ela funciona, só adiantei que ela não muda nosso material genético. Pelo amor de Deus, fake news, né? E falei dessa vacina de vetor viral não replicante, onde o vírus, o adenovírus modificado, Chuchu, que vai levar o gene da proteína spike do corona para a gente produzir, ativando o nosso sistema imune, ele não se replica em você, o adenovírus, que vem com a vacina. Porque há uma técnica onde isso acontece, replicante, mas essas aqui, de vetor viral que estamos para receber, elas não deixam esse adenovírus se replicar na gente. Não, ele só vai mesmo levar o gene do corona para a gente. Tomar um primeiro contato com ele, né? Fazer a proteína spike do corona e dessa maneira já induzir o nosso imunitário, nossa defesa, a fazer anticorpos e células de memória contra ele. Quando ele vier com força total, nós já estaremos vacinados dessa forma. Mas a partir da quinta-feira eu parei onde eu queria parar, Chuchu, só uma introdução aqui, o que vai ser a partir da semana que vem, para você ver que vale a pena, não vá perder, Chuchu, seja gravada, não importa, mas assista a aula da quinta que vem, para a gente fechar com chave de ouro da atualidade e revisão aqui. Fechou, Chuchu? Vamos parar a gravação? Valeu, Duda! Rogério! Saudade, Jason!